Wolfen, Alemanha, primavera de 1939. Nas profundezas de um laboratório da Agfa, Gustav Wilmans segura contra a luz uma tira de película transparente. Após 15 anos de trabalho obsessivo, finalmente conseguiu. 3 camadas microscópicas de emulsão química, vermelha, verde, azul, todas integradas em um único filme. É revolucionário. É perfeito. É impossível. Wilmans não sabe ainda, mas está segurando nas mãos a tecnologia que mudará a fotografia para sempre. A mesma tecnologia que você usa hoje, toda vez que tira uma foto colorida. O que ele também não sabe é que aquele momento marca o início de uma das histórias mais perturbadoras da ciência moderna. Porque aquele laboratório não trabalha sozinho. Faz parte de algo muito maior, muito mais sombrio. A empresa se chama IG Farben. E em poucos meses ela começará a fabricar o gás Zyklon B para as câmaras de morte nazistas. Esta é a história do Agfacolor, a invenção que trouxe cores ao mundo e que nasceu no coração das trevas. Berlim, janeiro de 1933. Adolf Hitler assume o poder. Uma de suas primeiras decisões parece estranha para um ditador: criar o Ministério da Propaganda e nomear Joseph Goebbels para comandá-lo. Goebbels entende algo que muitos ditadores não entendiam: que a guerra moderna não se vence apenas com tanques e fuzis. Vence-se com imagens, com narrativas, com controle total da realidade visual. E para controlar a imagem, precisa dominar a tecnologia. Naquele momento, a Alemanha está tecnologicamente atrasada. Hollywood domina o cinema colorido com o Technicolor. Cores vibrantes, ricas, hipnotizantes. Os filmes americanos encantam o mundo. A Alemanha assiste de longe. Goebbels não aceita essa inferioridade. Em março de 1933, demite todos os judeus das indústrias culturais alemãs. Engenheiros, diretores, técnicos, cientistas, milhares de mentes brilhantes expulsas da Alemanha. É um tiro no próprio pé. A indústria cinematográfica alemã perde sua elite intelectual, mas para Goebbels, a pureza racial vale qualquer preço. Ele convoca os químicos que restaram. A missão é clara: desenvolver um processo alemão de filme colorido. Um processo ariano, melhor que o Technicolor, mais eficiente, mais puro. A tarefa cai nas mãos da IG Farben, o gigante químico alemão. Uma corporação formada em 1925 pela fusão de 6 empresas: AGFA, BASF, Bayer, Hoechst e outras. A maior empresa química do mundo, a mais poderosa, a mais ambiciosa. Nos laboratórios da Agfa em Wolfen, 3 homens recebem o desafio impossível: Gustav Wilmans, Wilhelm Schneider e Rudolf Kumetat. Químicos brilhantes, perfeccionistas, obcecados por resolver problemas técnicos. Eles sabem que o Technicolor usa 3 câmeras diferentes filmando simultaneamente com filtros de cores diferentes. É complexo, caro, pesado. As câmeras ocupam o espaço de um armário. Wilmans tem uma visão diferente. E se fosse possível capturar todas as cores em uma única película? 3 camadas de emulsão química, cada uma sensível a uma cor primária, tudo integrado em um filme fino como papel. Tecnicamente parece impossível. As camadas se misturariam, as cores sangrariam, tudo viraria uma mancha indefinida. Mas Wilmans não desiste. Trabalha dias e noites em seu laboratório. Testa centenas de fórmulas químicas, microscópicas variações de sais de prata, acopladores de cor, estabilizadores. Em 1936, consegue o primeiro avanço. Descobre que moléculas longas de corante não se difundem facilmente na gelatina. É a chave. Desenvolve acopladores com longas cadeias de carbono, âncoras moleculares que mantêm cada cor em sua camada. Mas o resultado ainda é imperfeito. As cores ficam apagadas. A revelação é inconsistente. Muitos filmes saem inutilizáveis. E o tempo está acabando. A guerra se aproxima. Goebbels exige resultados. A pressão é insuportável. Wilhelm Schneider assume a liderança do projeto em 1940, quando Wilmans se aposenta. Schneider é mais jovem, mais agressivo, mais comprometido com o regime. Sob sua direção, o projeto acelera. Os químicos trabalham sem parar.
testam novas emulsões, ajustam processos de revelação, refinam cada detalhe molecular. E, finalmente, em algum momento de 1940, conseguem. O primeiro processo negativo-positivo de 3 camadas que realmente funciona. As cores aparecem, suaves, delicadas em tons pastéis. Não são tão vibrantes quanto o Technicolor, mas são reais. É o nascimento do Agfacolor, a primeira película de filme colorido integrado do mundo. Uma revolução técnica, um salto científico extraordinário. Goebbels fica extasiado. Finalmente, a Alemanha tem sua própria tecnologia de cor. Finalmente, pode competir com Hollywood. Finalmente, a propaganda nazista terá cores. Os primeiros documentários em Agfacolor são exibidos em 1941. Mostram a fauna alemã, répteis coloridos, paisagens da Turíngia. O público alemão, proibido de assistir filmes americanos e ingleses, vê aquelas imagens como mágica pura. As cores são suaves, quase oníricas, menos agressivas que o Technicolor, mais naturais, mais poéticas. Goebbels organiza sessões privadas. Projeta o filme americano e o vento levou para seus técnicos. Quer que vejam a perfeição do Technicolor, que entendam o padrão de excelência. Depois ordena, superem isso. E os químicos voltam aos laboratórios, ajustam, refinam, melhoram. Em 1942, o filme Praga, a Cidade da Ilusão, mostra o Agfacolor maduro. As cores são ricas, estáveis, convincentes. Goebbels finalmente sorri. A tecnologia funciona. O cinema nazista tem sua ferramenta de propaganda em cores. Mas enquanto aqueles químicos aperfeiçoavam as cores mais belas já vistas no cinema alemão, algo terrível acontecia nos mesmos prédios da IG Farben, em outros laboratórios, em outras alas, com outros químicos, trabalhando em outro problema técnico: como matar milhões de pessoas da forma mais eficiente possível. Auschwitz, Polônia, 1942. A 300 quilômetros dos laboratórios onde o Agfacolor ganhava vida, a IG Farben construía sua própria fábrica. Chamava-se IG Auschwitz. Ficava ao lado do campo de concentração. A empresa havia feito um acordo lucrativo com a SS. Pagaria alguns marcos por dia pelo aluguel de cada prisioneiro. Em troca, teria acesso a trabalho escravo ilimitado. Cerca de 30 mil prisioneiros trabalharam para a IG Farben em Auschwitz, construindo fábricas, carregando materiais, trabalhando até a exaustão. A política da empresa era clara: Vernichtung durch Arbeit, aniquilação através do trabalho. Quando um prisioneiro não conseguia mais trabalhar, era devolvido ao campo e substituído por outro. A IG Farben nunca ficava sem mão de obra. Os trens chegavam todos os dias. Mas o envolvimento da empresa ia muito além do trabalho escravo. Nos laboratórios da IG Farben, em Leverkusen e Frankfurt, químicos desenvolviam outro produto, altamente lucrativo, altamente eficiente. Chamava-se Zyklon B. Originalmente era um pesticida, criado para matar piolhos e insetos em grandes espaços. A fórmula era simples: cristais de ácido cianídrico estabilizados. Quando expostos ao ar, liberavam gás venenoso. Mas em 1941, alguém teve uma ideia macabra. E se aquele gás pudesse matar não apenas insetos, mas pessoas? Os primeiros testes foram feitos em setembro de 1941. Prisioneiros soviéticos trancados em porões. Cristais de Zyklon B jogados pelas aberturas. Resultados: todos mortos em minutos. Era eficiente, era rápido, era limpo. A SS ficou impressionada, encomendou toneladas de Zyklon B e a IG Farben entregou, mês após mês, ano após ano. Os químicos da empresa sabiam para que servia o gás. Não podiam não saber. As encomendas eram imensas, muito além de qualquer uso como pesticida. Mas eles não faziam perguntas, apenas produziam, apenas entregavam, apenas lucravam. Entre 1942 e 1945, a IG Farben forneceu o Zyklon B, usado para assassinar mais de 1 milhão de pessoas, principalmente judeus, mas também ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos, doentes mentais. A mesma empresa, os mesmos diretores, a mesma lógica técnica. De um lado,
químicos aperfeiçoando as 3 camadas de emulsão do Agfacolor, buscando as cores mais puras, mais vivas, mais belas. Do outro lado, químicos aperfeiçoando a dosagem de ácido cianídrico, buscando a morte mais rápida, mais eficiente, mais barata. 2 problemas técnicos, 2 soluções químicas, 2 faces da mesma empresa. Em Wolfen, Wilhelm Schneider supervisionava a produção de milhares de metros de película Agfacolor, filmes de propaganda, documentários, ficções escapistas, tudo em cores suaves e encantadoras. Em Leverkusen, outros diretores da IG Farben supervisionavam a produção de toneladas de Zyklon B, cristais azulados, embalados em latas herméticas, enviados para os campos. E em Berlim, Goebbels assistia aos filmes coloridos em suas sessões privadas. Às vezes aprovava, às vezes explodia de raiva exigindo melhorias. Uma noite de 1941, projetou o primeiro longa-metragem alemão em cores. As mulheres são mesmo melhores diplomatas. Uma comédia leve, cores delicadas, entretenimento puro. Dizem que Goebbels detestou. As cores pareciam abominavelmente berrantes e artificiais. A grama ficava marrom. As pessoas pareciam bonecas de cera. Mas em seu diário escreveu diferente. Matéria ruim, mas bom resultado da cor. Progredimos muito nisso. Talvez tenha mentido no diário, ou talvez tenha mentido para os técnicos. Não importa. O que importa é que ele queria perfeição. E os químicos voltavam aos laboratórios. Em 1943, o filme As Aventuras do Barão de Munchausen estreou com sucesso estrondoso. Custou milhões. Mobilizou milhares de pessoas. As cores eram espetaculares. A fantasia, envolvente. Goebbels exibia o filme com orgulho. Finalmente, a Alemanha tinha seu épico colorido. Finalmente, podia competir com Hollywood. Mas aquele era também o ano do auge do extermínio. As câmaras de gás de Auschwitz operavam 24 horas por dia. Trens chegavam lotados. Filas imensas seguiam para a morte. E o Zyklon B da IG Farben chegava em grandes quantidades. Latas e mais latas. Cristais azulados. Morte industrializada. Nos laboratórios da empresa, médicos da SS realizavam experimentos. Testavam drogas em prisioneiros. Injetavam vírus. Infectavam com doenças. Anotavam sintomas. Contabilizavam mortes. A IG Farben fornecia os compostos experimentais. Queria saber o efeito de suas drogas, eficiência, dosagem, letalidade. Tudo era um problema técnico. Tudo era química aplicada. Aqueles homens não eram monstros de filmes de terror, eram cientistas, químicos formados, técnicos competentes, profissionais respeitados, usavam jalecos brancos, manipulavam provetas, anotavam resultados em cadernos. Seguiam o método científico. De manhã aperfeiçoavam cores, de tarde aperfeiçoavam venenos. E não viam contradição nisso. Para eles era apenas trabalho, apenas ciência, apenas técnica. A empresa lucrava com os dois. O Agfacolor vendia bem. O Zyklon B vendia melhor. Em 1944, mesmo com a Alemanha sendo bombardeada, o cinema colorido continuava. Operetas, musicais, comédias românticas, tudo para distrair o povo da derrota iminente. E nos campos, o extermínio acelerava. A SS queria eliminar todas as provas antes da chegada dos aliados. Os fornos crematórios não davam conta. Corpos eram queimados em valas abertas. E a IG Farben continuava fornecendo o Zyklon B. Até o último momento. Até a última lata. Até o último marco de lucro. Nuremberg, 1947. A guerra acabou. O Terceiro Reich caiu. Hitler se suicidou no bunker. Goebbels envenenou os próprios filhos e se matou em seguida. E o mundo descobriu o horror dos campos de extermínio. Quando os soldados soviéticos libertaram Auschwitz, em janeiro de 1945, encontraram pilhas de corpos, câmaras de gás ainda cheirando a amêndoas amargas, latas de Zyklon B empilhadas, e nas latas, o nome do fabricante, IG Farben. Nos arquivos do campo, documentos detalhavam o acordo. Tantos marcos por prisioneiro, tantos prisioneiros por mês.
registros contábeis precisos, lucros calculados. Os aliados ficaram chocados. Não era apenas o regime nazista. Era a indústria privada. Empresas lucrando com genocídio. Em agosto de 1947, 24 executivos da IG Farben foram levados a julgamento em Nuremberg. Acusações: crimes de guerra, crimes contra a humanidade, escravização, cumplicidade em assassinato em massa. Entre os acusados estava Christian Schneider, que administrava a fábrica de Auschwitz; Fritz Termir, membro do conselho; Karl Krausch, presidente; Otto Ambros, especialista em gases tóxicos. Os promotores apresentaram evidências devastadoras. Documentos provando que os executivos sabiam do uso do Zyklon B, sabiam do trabalho escravo, sabiam dos experimentos médicos. Os advogados de defesa argumentaram que eram apenas homens de negócios, que apenas forneciam produtos, que não podiam controlar o uso final. Era apenas química, apenas negócios, apenas técnica. Os juízes não aceitaram. Em julho de 1948, 13 executivos foram condenados. As penas variaram de 1 a 8 anos de prisão. Nenhum foi executado. Fritz Termir recebeu 7 anos. Saiu em 1952. Depois tornou-se presidente do conselho da Bayer. Karl Krausch recebeu 6 anos. Saiu em 1951. Morreu tranquilamente em 1968. Otto Ambros recebeu 8 anos. Saiu em 1952. Depois trabalhou como consultor para várias empresas químicas americanas. Wilhelm Schneider, o químico que aperfeiçoou o Agfacolor, nunca foi julgado. Não há evidências de que esteve diretamente envolvido na produção do Zyklon B. Continuou sua carreira depois da guerra. Gustav Wilmans havia se aposentado em 1940. Morreu tranquilamente em 1945, pouco antes do fim da guerra. A IG Farben foi declarada uma organização criminosa. Em 1951, foi oficialmente dissolvida, dividida em empresas menores. Algumas dessas empresas existem até hoje: Bayer, BASF, Agfa, Hoechst. Nomes que você conhece, marcas que você usa, pagaram compensações aos sobreviventes, valores insignificantes, tarde demais, nunca suficientes. Mas o Agfacolor sobreviveu. A tecnologia era boa demais para morrer com o regime que a criou. Nos anos seguintes ao julgamento, algo extraordinário aconteceu. A tecnologia nazista se espalhou pelo mundo. A Kodak estudou o processo do Agfacolor. Desenvolveu o Kodacolor, baseado nos mesmos princípios. 3 camadas de emulsão, acopladores de cor ancorados, uma única película. A Fuji, no Japão, fez o mesmo. Criou seus próprios filmes coloridos usando conceitos similares. A própria Agfa continuou produzindo. Na Alemanha Ocidental, a empresa reconstruída lançou novas versões do Agfacolor. Na Alemanha Oriental, a fábrica de Wolfen foi nacionalizada e produziu filmes Orvou. O processo de 3 camadas tornou-se o padrão mundial. Quase todos os filmes coloridos do século XX usavam esse princípio básico. Fotógrafos profissionais adoravam o Agfacolor. Suas cores suaves e naturais, seu tom levemente nostálgico, sua estética única. Filmes inteiros foram rodados em Agfacolor nas décadas seguintes. Documentários, ficções, obras de arte. Ninguém mencionava a origem nazista. A tecnologia havia sido lavada de seu passado, purificada pelo tempo, redimida pelo uso artístico. E quando a fotografia digital chegou nos anos 90, os sensores adotaram o mesmo conceito. 3 camadas sensíveis a cores diferentes: vermelho, verde, azul. Filtros Bayer baseados no mesmo princípio. Hoje, toda câmera digital usa uma variação daquela ideia original. Todo smartphone, toda câmera profissional, todo sensor de imagem. Quando você tira uma selfie, está usando tecnologia derivada do Agfacolor. Quando filma um vídeo, está aplicando princípios desenvolvidos pela IG Farben. Quando posta uma foto colorida, está usando conceitos criados nos laboratórios que também produziam Zyklon B. Essa é a verdade desconfortável da tecnologia. Ela não tem moral, não tem consciência,
Não carrega julgamentos. Uma invenção pode nascer do mal absoluto e ainda assim ser útil. Pode ser criada por pessoas que cometeram atrocidades e ainda assim funcionar perfeitamente. A ciência é assim, neutra, fria, amoral. São as pessoas que fazem escolhas, são os contextos que definem usos, são os sistemas que transformam conhecimento em horror ou em beleza. Os químicos da IG Farben eram brilhantes, realmente eram. Resolveram problemas técnicos extremamente complexos. Fizeram avanços científicos genuínos, mas usaram aquela genialidade para servir a um regime genocida. Aplicaram sua inteligência tanto para criar beleza, quanto para industrializar a morte. E nunca viram contradição nisso. Para eles, era apenas trabalho, apenas ciência, apenas química aplicada. Essa é a lição mais terrível do Agfacolor. Não que a tecnologia seja má, mas que pessoas boas podem fazer coisas horríveis quando param de fazer perguntas, quando aceitam que é apenas técnico, que é apenas meu trabalho, que não posso controlar como será usado. Quando separam a ética da ciência, quando dividem o conhecimento da responsabilidade, quando colocam a eficiência acima da humanidade. Hoje o Agfacolor original não existe mais. A Agfa parou de fabricar filmes fotográficos em 2005. A empresa foi comprada, dividida, reinventada várias vezes, mas sua tecnologia permanece. Em cada princípio de captura de cores, em cada sensor digital, em cada processo de formação de imagem colorida. Você carrega um pedaço dessa história no bolso, no seu smartphone, na sua câmera, em cada dispositivo que captura cores. E talvez isso seja apropriado. Talvez precisemos lembrar que a tecnologia que usamos tem histórias, tem origens, tem contextos, que cada avanço científico acontece em um tempo e lugar específicos, que a ciência nunca existe no vácuo, que sempre há pessoas fazendo escolhas. O Agfacolor nos deu a possibilidade de capturar o mundo em cores, de preservar memórias em toda a sua riqueza cromática, de ver o passado não apenas em preto e branco, mas em todas as suas nuances. É uma dádiva tecnológica, realmente é, mas nasceu das trevas. Foi aperfeiçoado enquanto milhões morriam. Foi criado por uma empresa que lucrava com o genocídio. Não podemos ignorar isso, mas também não podemos simplesmente rejeitar a tecnologia por causa de sua origem. O que podemos fazer é lembrar, questionar, refletir. Cada vez que você tira uma foto colorida, está usando o conhecimento que tem uma história sombria, mas também está criando algo novo, algo que não existia antes, algo que é unicamente seu. E nisso, talvez esteja uma forma de redenção. Não para a IG Farben, que nunca poderá ser redimida. Não para os químicos que serviram ao genocídio, mas para a própria tecnologia, libertada de seus criadores, colocada a serviço da humanidade, usada para capturar momentos de amor, beleza, conexão. O Agfacolor mudou a fotografia para sempre. Trouxe cores ao mundo, revolucionou a forma como vemos e registramos a realidade. E carrega para sempre a marca de sua origem, a sombra de onde veio, o peso do que custou. Cabe a cada um de nós, ao segurar uma câmera, decidir o que faremos com essa herança. Que tipo de imagens criaremos? Que histórias contaremos? Que memórias preservaremos? Porque no final a tecnologia é apenas uma ferramenta. São as mãos que a seguram e os corações que a guiam que determinam se ela serve à luz ou às trevas, à memória ou ao esquecimento, à vida ou à morte. E cada foto colorida que você tira é uma escolha, pequena, mas significativa, de usar aquela herança sombria para criar algo belo, de transformar o conhecimento nascido do horror em expressão de humanidade, de fazer com que as cores sirvam à vida e não à morte.